Olá, meus amigos, muita saúde e paz a todos e que o nosso Mestre Jesus e os nossos benfeitores espirituais nos auxiliem para que as nossas reflexões de hoje possam ser úteis a todos nós. Nós escolhemos para comentar na noite de hoje uma passagem contida nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, que trata da conhecida tentação no deserto ou tentação de Jesus. Aquele período em que Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, digamos aí, no isolamento social, lembrando esse período que nós estamos vivendo. Os três evangelistas, na ordem Mateus, Marcos e Lucas, eles trazem essa passagem, mas não João. João, o evangelista, ele irá comentar sobre ela no livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 15, item 54. Na realidade, essa passagem, que fala de tentações que Jesus teria sofrido, na verdade é uma parábola. Isso não aconteceu. E é o evangelista João que vai nos esclarecer, no livro A Gênese, em que ele diz: compreendei, portanto, o sentido dessa parábola, pois se trata apenas de uma parábola, do mesmo modo que nos casos do filho pródigo e do bom samaritano. Aquela mostra os perigos que correm os homens se não resistem à voz íntima que lhes clama sem cessar: podes ser mais do que és, podes possuir mais do que possuis, podes engrandecer-te, adquirir muito. Cede à voz da ambição e todos os teus desejos serão satisfeitos. Ela vos mostra o perigo e o meio de o evitardes, dizendo as más inspirações: retira-te, Satanás. Ou, por outras palavras, vai-te tentação. Então, desculpem, essa passagem, na realidade, se trata de uma parábola em que os evangelistas se utilizam de simbologias do judaísmo, da cultura hebraica, para trazer lições para o povo que nos valem até hoje, ainda hoje, e eles vão então, na construção dessas parábolas, são utilizadas mensagens que já haviam sido enviadas para nós anteriormente e que estão contidas na Torá, no Antigo Testamento, e eles vão então introduzir num cenário. Então nós temos aí dois símbolos principais. Nós temos como cenário o deserto, um lugar ermo, onde o homem encontra Deus. É onde nós temos a oportunidade. Na simbologia dos hebreus, o deserto ele simboliza o local onde o homem tem acesso, ele tem a oportunidade de encontrar a divindade. E é aquele lugar solitário, aquele lugar ermo, que representa a nossa consciência. Então, veja que é uma simbologia muito profunda, porque ir ao deserto exige um esforço de nossa parte para nos afastarmos das ilusões materiais que o mundo nos oferece. E o segundo símbolo muito forte dessa parábola é exatamente o personagem modelo, porque o personagem que é Jesus, que foi incluído como personagem principal dessa parábola, ele, para as referências daquela época, ele vai simbolizar o servo perfeito,
ou servo de Deus, conforme vamos encontrar descrito no livro de Isaías, nos 7 primeiros versículos do capítulo 42. Nas referências de hoje, à luz da nossa doutrina, nós teremos aí o esclarecimento, né, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, que é o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para nos servir de guia e modelo. Então, são esses dois símbolos principais que essa parábola trabalha e que vamos procurar de forma bastante sucinta trabalhar um pouco para as nossas reflexões hoje. Então, essa parábola começa dizendo que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Lá ele é tentado por Satanás, que aí, mais uma vez, nós destacamos a simbologia da expressão Satanás, que hoje acabou ganhando uma outra conotação, mas que, na realidade, essa palavra significa opositor. Então, lutar contra Satanás significa lutarmos contra as nossas inferioridades, contra as nossas dificuldades internas do ponto de vista moral. Então, aí na parábola vai dizer que após 40 dias e 40 noites jejuando, Jesus sentiu fome. Então, nós temos aí uma primeira necessidade material, né? Que aí o opositor, Satanás, vai dizer: se és filho de Deus, diz para que estas pedras se tornem pães. Então, veja que nós temos aí uma simbologia para um teste, uma prova, para que sejam utilizados os recursos espirituais que dispomos para atender nossas necessidades materiais. E aí, a resposta, mais uma vez utilizando-se da cultura, né, da Torá, foi inserido como resposta: não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí nós temos como uma referência, digamos, atual, que podemos utilizar como uma fonte de estudo, de ampliação, né, com relação a esse tópico, o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título: Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E a segunda tentação, ela diz que então o diabo levou a cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo. Pináculo era o ponto mais alto do templo de Jerusalém. E disse a ele: se és filho de Deus, lança-te para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e sobre as mãos irão te suster, para que não tropeces em nenhuma pedra. Veja que aí nós temos a inserção de 2 versículos do Salmo 91. Então, percebam como essa parábola foi construída toda em cima, né, de símbolos, de passagens muito caras aos hebreus e que nos servem de lição até hoje. Essa proposta, né, que as nossas tendências inferiores nos trazem, é no sentido de desenvolver o nosso orgulho, porque chegar no ponto mais alto do Templo de Jerusalém significa exatamente aquela sensação em que muitas vezes se tem, né, se acha que por desenvolver algum trabalho no campo religioso, sob a orientação religiosa que se tem, o torna melhor do que alguém. E até indo mais além, muitas vezes por títulos ou por aquisições materiais, alguns de nós, né, podemos nos iludirmos de que nos tornamos melhores do que alguém. Então, é o exercício do orgulho que se procura trabalhar nessa passagem, nesse trecho da segunda tentação, para que nós possamos combater firmemente em nós isso aí. E a resposta
de Jesus, né, teria sido exatamente utilizando-se do versículo 16 do capítulo 6 do Deuteronômio. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, é importante que nós não esqueçamos que as leis de Deus, elas são imutáveis e são para todos. Não existe nenhuma situação que nós possamos achar que vamos estar em vantagem, né? Vamos obter vantagens, porque eu fiz isso, fiz aquilo, eu sou bom, eu pratico a caridade e por isso vou ser beneficiado. Até porque todos os sofrimentos que nós experimentamos são testes justamente para que se possa avaliar até onde nós aprendemos a lição do ponto de vista de absorvermos e colocarmos em prática. Então, são provas, são sofrimentos que nós ainda precisamos viver. E a terceira tentação, né, ela diz assim: novamente o diabo o levou a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então veja que aí nós temos a tentação do egoísmo, em que muitas vezes nós poderemos, né, estarmos sendo experimentados a partir da ilusão que o mundo nos oferece, né, de que vale a pena qualquer coisa para que possamos obter determinados benefícios materiais. E Jesus, né, nessa parábola, ele responde conforme o Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Vai-te, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e somente a ele prestarás culto. E nós temos um comentário, uma frase de Jesus que está muito relacionada a essa terceira tentação, quando ele questionava: porquanto, que benefício tem o homem se ganhar o mundo inteiro e sua alma sofrer perda? Né? É aquela expressão popular, vender a alma ao diabo. Então, é preciso que tenhamos cuidado para que, na ilusão, na intenção de obtermos determinados benefícios, nós não acabemos entrando em caminhos que não são condizentes com as leis divinas, porque as leis divinas, elas são imutáveis e também são infalíveis, né? Então, inclusive, aquela lei bastante conhecida, né, que é a de causa e efeito. Então, depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, né, quando é o final dessa parábola em que nós temos essa expressão, que ela significa o seguinte, que, na realidade, aquelas três provas, né, o materialismo, o orgulho e o egoísmo que são apresentados aí, elas são uma síntese de todos os apelos da inferioridade que nós vivemos no nosso dia a dia e que vivemos porque precisamos ser experimentados, precisamos ser testados, e aí vem agora aquela orientação permanente de Jesus, que precisamos estarmos sempre vigilantes e em oração. E aí nós temos essa ferramenta muito importante com relação a isso, que é o deserto, né? Porque o deserto, que seriam as reflexões que nós precisamos fazer, as meditações a respeito do nosso dia a dia, é a partir daí, claro que de uma forma sincera, né, sobre as nossas reações diante das provas, e a partir daí das nossas reflexões, dessas meditações, é que nós vamos então decidir, ou pelo menos poderemos decidir fazer diferente, fazer melhor. E Santo Agostinho nos traz, né, no Evangelho, segundo o Espiritismo, uma orientação muito simples, né, muito clara, quando ele diz: fazer como eu fazia
quando estive entre vós. Ao final do dia, eu parava e ia refletir se tinha feito mal a alguém, se eu tinha ofendido a alguém, enfim. Ele nos convida, ele nos dá um modelo simples de como podemos entrar nesse deserto a partir de uma reflexão de tudo que poderemos ter feito de mal, né, que possa ter prejudicado alguém e, evidentemente, planejarmos para que no dia seguinte nós possamos, então, buscar reparar esses equívocos enquanto estamos a caminho. Então, eu deixo essas reflexões hoje, né, para que nós possamos, então, buscarmos o nosso deserto e, quem sabe, nos fortalecermos mais e mais na nossa caminhada a partir das nossas decisões de melhorarmos enquanto espíritos que somos, vivendo uma experiência material. Muita paz para todos nós.